Olá, pessoal. Eu sou Andréa Brandão, escritora. Estamos aqui mais uma vez com o canal, falando do quadro Bate-Papo Cultural. Neste quadro, nós falamos do nosso trabalho como escritores. Eu convido artistas, que agora é cultural, era só literário, mas a gente resolveu abrir para cultural. Então, esse é o nosso primeiro bate-papo cultural, viu? E a gente está recebendo hoje a Luciana, também escritora, e a gente já descobriu que a gente tem muita coisa em comum. Então, a gente já vai iniciar agradecendo quem vier depois assistir o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar de vários temas, falaremos sobre poesia, livro infantil, romance, e temos muitos assuntos bacanas para a gente falar aí no decorrer desse bate-papo. Então, seja muito bem-vinda, Luciana, eu já vou passar a palavra a você. Fiquei muito feliz de você aceitar esse convite, é um projeto novo, e que a gente, como escritor, precisa mostrar mais um pouco de nós, do nosso trabalho, dos nossos desafios, dos nossos gostos. Então, muito bem-vinda, e agora você se apresenta aí para o pessoal, para a gente começar a nossa live. Tá bem. Então, boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer imensamente esse convite, Andréia, para esse nosso bate-papo. A internet hoje, né, nos ajuda a aproximar escritores, produtores culturais, mesmo que a gente esteja à distância, você está em Uberlândia e eu em Belo Horizonte. Então, esse projeto seu, torço muito que frutifique cada vez mais, porque é muito importante ter esse canal para a gente mostrar o trabalho e fazer esse bate-papo e inspirar outras escritoras, outros produtores culturais, outros artistas. Então, quero me apresentar aqui brevemente. Eu sou a Luciana Iris, nasci em Campo Belo, no interior de Minas, moro em Belo Horizonte, já há algum tempo, então sou meia campobelense, meia belo-horizontina. Sou escritora, produtora cultural e tenho outras profissões, né, que a gente foi, ao longo do tempo, aí, formando. Mas hoje o nosso bate-papo aqui é como escritora e produtora cultural. Então, quero agradecer imensamente, agradecer o público que vai nos ouvir depois e que essa conversa de hoje, essa roda aqui de conversa, que possa levar muita informação, muitas dúvidas que o público tem, muitos escritores, como começar, como fazer, que a gente possa aí, né, levar o conhecimento para quem vai nos ouvir daqui a pouco. Perfeito. Então, vamos dar início, né, Luciana? Realmente é para a gente contar um pouquinho dos bastidores e saber um pouquinho também da história, a trajetória de cada um na cultura, na literatura. Então, já começando fazendo pergunta para a Luciana, quando foi que iniciou a escrita na sua vida, Luciana? Conta para nós aí. Então, Andréia, essa é uma pergunta, né, que sempre nos fazem como escritores, né, escritoras, como que a gente começou? No meu caso, eu comecei bem criança, eu gostava muito de ler, de escrever. A minha irmã me ensinou a ler antes de entrar para o primeiro ano primário, ela já me ensinou algumas coisas, a gente aprendia com toquinho de giz, ela punha na tábua, escrevia, eu com as amigas, e eu gostava muito de leitura. Mas numa época que já tem, né, mais de 5 décadas aí, a parte da gente escrever, publicar um livro era muito difícil, a gente do interior não tinha recursos. Então eu fiz meu primeiro livro mesmo, do início ao fim, foi incentivado por uma professora da escola pública, que eu estudava, escola pública estadual, hoje ela é doutora, na época ela era professora, mas hoje ela é advogada, hoje não, já tem um tempo. A professora Marli Pacheco foi uma grande incentivadora, e fiz meu primeiro livro, mas ele ficou lá guardado, e a vida da gente vai se transformando, se transformando. Quando foi em 2018, eu conheci uma escritora ao vivo, com carne e osso, porque eu até brinco com ela até hoje, que eu achava que todos os escritores eram mortos, que eu lia
tudo que eu li, eu achava que aquela pessoa não existia mais, isso quando eu era pequena, que era muito distante da minha realidade. Então, eu achava que eles já tinham morrido, ou que moravam em outros lugares que eu nunca ia conhecer. Então, em 2018, quando eu conheci essa escritora, eu falei assim, nossa, será que eu vou conseguir fazer, né, o que ela falava comigo que eu tinha condições de fazer? Então, 2019 foi meu primeiro momento, que eu vou até mostrar o livro aqui para vocês. Mostra para a gente. Aqui, ó, o primeiro livro que eu participei com uma história, uma antologia, que não é meu livro sozinho, esse livro foi Encantos de São João, 2019, um organizador lá do Maranhão fez contato, ele chama Natanael Vieira, através dessa escritora, não existia essa rede social que existe hoje, então a gente mandou tudo por e-mail, e eu fiz a minha primeira participação nesse livro, que eu tenho até escrito aqui, minha primeira antologia, aí eu escrevi, Emoção Enorme, Obrigada aos Anjos Aqui na Terra, que o Natanael e a Luzia Lina, que foi a escritora, eu considerei os anjos aqui na Terra para me ajudar, me incentivar a começar, que foi dia 24/6/2019, está aqui registrado. Que linda! E aí fui participando de outras antologias, de outras. Essa aqui foi para a Argentina, essa aqui de escritores do Brasil todo, que foi lançada em Minas, essa de Brasília, essa da região metropolitana de Belo Horizonte, outro, e assim eu fui caminhando nas antologias, até que eu fiz o meu primeiro livro de poesia, lancei. É a próxima pergunta. Qual foi o primeiro Meu gênero? em 2020. 2020, seu primeiro gênero foi poesia, seu livro solo. O livro solo, que foi Comidas Afetivas, e Poemas Combinação Perfeita. Isso foi em 2020, durante a pandemia. Foi durante a pandemia que eu fiz o lançamento desse livro. E aí, lançar fisicamente, assim, presencialmente, na verdade, não é fisicamente, o livro é físico, mas presencialmente, como durante a pandemia. E aí foi um desafio. Como fazer o livro chegar a outras pessoas. Realmente é um desafio, né? A gente encontrar o público, e ainda teve essa questão da experiência que a gente nunca tinha vivido, né? Essa experiência da pandemia foi algo que foi surreal para a gente. Eu estava também com um projeto social na época de livros, um infanto-juvenil, eram 2 livros, um projeto social municipal em que eu ia ter que ir para as escolas, a pandemia não deixou. Pois é. Mas essa questão é muito interessante aí, quando a gente lança um livro, né, Luciano? O primeiro livro, essa emoção de materializar um sonho. Né? Materializar um sonho. E eu não posso deixar de agradecer aqui a pessoa que me ajudou a materializar esse sonho, que foi o escritor Paulo Silves, aqui de Belo Horizonte. Ele, junto com a Luzia Lina, que são escritores, eu faço parte da mesma academia literária que eles, ele falava assim, você tem que lançar seu livro solo. E aí eu não sabia nem por onde começar a fazer sozinho um livro, como depois vender, eu não tinha essa expertise de como fazer isso em 2020, ainda mais durante a pandemia. Então, o Paulo Silves foi uma pessoa muito importante na minha vida, que foi outro anjo que apareceu para me ajudar, quando eu fiz esse livro, e as receitas que estão aqui dentro foram enviadas de pessoas reais, de famílias, de receitas afetivas, de tias, de amigas, aquela família que eu ia, que eu comia aquele bolo, eu falava assim, nossa, toda vez que eu sinto um cheiro de bolo assim, eu lembro de vocês. Então, aqui, esse livro é carregado de emoção, de afetividade. Não foi um livro só para fazer a poesia em si, eu quis juntar as duas coisas. E como é que eu vendi? Que aí é uma pergunta que o pessoal me fez um dia. Como que eu vendi durante a pandemia, já que eu não pude fazer lançamento?
Eu não tinha experiência nessas plataformas que a gente põe o livro para vender. Então, eu peguei os meus contatos iniciais, o WhatsApp, e comecei a enviar para as pessoas. Gente, eu fiz um livro, meu primeiro livro. Muita gente ficou surpresa, falou assim, ué, eu nem sabia que você escrevia. Eu falei, pois é, então tá aí para vocês. E comecei a fazer a venda através do WhatsApp. Eu fiz 100 livros no início, com medo de não conseguir fazer essa venda durante a pandemia. Eu consegui vender em 15 dias, 100 livros. Aí eu pedi ao gráfico para fazer outros. Ele falou assim, mas já acabou? Eu falei, sim, já. E aí eu entregava através de moto, né? A moto vinha, levava, por causa que estava na pandemia. Eu plastificava o livro, passava álcool, punha dentro de uma sacola e mandava. E eu trabalhava na enfermaria Covid. Não, eu não trabalhei na enfermaria Covid ainda. Foi depois. Mas como eu sempre trabalhei em hospital, eu sabia da questão da higienização que tinha que ser feita, e aí mandei, e assim eu vendi meus 200 livros em praticamente 1 mês e meio, foi o tempo da gráfica me mandar. Eu fiquei muito surpresa com isso, muito surpresa mesmo. E mais surpresa, Andréia, é que as pessoas me davam um retorno, um feedback, né, como se diz, das receitas que faziam com a família ali que podia se conectar, faziam as receitas e lia as poesias, que eu falava assim, gente, junta aí para fazer, cada um senta longe na hora de alimentar, mas usa esse momento para ler a poesia um para o outro, que a gente estava tão carente de contato humano, né, na pandemia. Sim. Então, esse livro trouxe essa conexão para as pessoas, dentro da família. Então, eu falei, missão cumprida com esse livro, sabe? Que era conectar as famílias, fazer as receitas, alimentar, que é um momento tão magnífico, tão abençoado entre nós, né? Na família ter esse momento da alimentação. E assim foi, o propósito foi cumprido desse livro na pandemia. E é muito bacana você contar sobre isso, porque, assim, eu ainda acredito nessa conexão que a literatura ela pode fazer. Eu costumo falar que eu sinto que é um pouco de mágica, né? É mágica. Na poesia, principalmente aí falando um pouco mais sobre poesia, a poesia é emoção, é igual você falou, é algo que vem de dentro. É. É coração. Então, quando a pessoa se identifica com o que está ali escrito, com o que está sendo falado, ela se sente parte. É como um abraço, né? Um abraço. É um abraço, é um carinho. E a poesia, né? Hoje a poesia, ela é livre, não tem aquelas métricas. Há quem gosta desses gêneros, né? De métricas. Então, acho próximos, assim. Acho que tem público para todos, né? Os gêneros literários, de poesia, da escrita. Mas a gente ser livre para escrever, ser livre para escrever aquilo que a gente traduz, né? Da vivência. Assim, o que te inspira para escrever? Inspira a vida. Eu acho que inspira a vida. A vida nos inspira. Quem a gente conhece, os lugares que a gente passa, é o trabalho que a gente faz, as pessoas dentro do trabalho. Eu trabalhei muito tempo na saúde, as pessoas que foram passando pela minha vida são pessoas que me inspiraram muito para escrever, sabe? Escrever e motivá-las a ter um gás. Porque tem dias que a gente, né, vai ficando para baixo, para baixo, para baixo. Eu acho que a leitura traz isso de benefícios para a gente vai revigorando. Traz uma leveza, né? Traz uma leveza. Eu acho que o grande legado do escritor, da escritora, né, é a gente conseguir levar, através da palavra, algo que melhore a vida da pessoa, em algum momento ali. Ela pode ler e no momento não fazer sentido, mas em outra etapa da vida dela, aquilo que ela leu faz sentido para ela. E fala, opa, não vou ficar tão presa a certas coisas, porque a vida ela é muito dinâmica. Exato. A vida nos traz surpresas, que às vezes podem ser boas, surpresas não boas, mas é a vida. Então, a gente precisa de caminhar, ir caminhando.
E exatamente isso, assim, uma coisa que eu gosto muito de dizer, porque, assim, quando a gente tem uma parte que você escreve intencionalmente e tem uma parte que você escreve instintivamente, de sentimento. E, dependendo do interlocutor ou o leitor, vai absorver aquilo de uma forma, uma mensagem. Para ele, naquele momento, alguma coisa fez sentido, para outro, pode ser outra coisa fazendo sentido. Então, isso para mim, é algo assim, não consigo nem decifrar, porque é diferente quando a pessoa lê, dá um feedback. Da mesma leitura, outra pessoa leu, já teve uma outra visão. Sim, Porque sim. traduz para ela aquele momento. Aquele momento. Tanto com a Luzia Lina, quando eu li o romance dela, teve uma personagem que caiu de um precipício lá. Aí eu falei, por que você matou a personagem? Eu não queria que você tivesse matado a personagem, não. Aí uma outra pessoa que tinha lido falou, eu achei sim que essa personagem tinha que ter morrido. Aí nós ficamos naquela discussão, porque eu enxergava de uma forma, ela enxergava de outra, e a autora não tinha nenhum sentido que eu via, nem que a outra pessoa via. Ela falou, mas não foi nesse sentido, não. Quando eu descrevi essa cena, não era isso que vocês estão pensando, né? Então, o bom para a gente debater numa escrita é isso mesmo, a interpretação de cada um, da vivência de cada um, e poder dialogar com o escritor. Eu estou assim, me sentindo muito orgulhosa de estar aqui hoje com você, uma escritora. Para mim, sempre é uma emoção, fico com a minha mão gelada. Pode até parecer que não, mas toda vez que eu vou conversar com algum escritor, eu sinto a mesma emoção da primeira vez que eu conversei com a Luzia Lina. Não, mas é assim, não vai passar não, viu? É sempre assim. Tá pegando esse de emoção, que é aquilo que a gente comentou um pouco antes, sobre o tipo de escrita. Uhum. E assim, no meu pensamento, cada escritor tem uma personalidade para escrever. Isso mesmo. E aí, falando um pouco, até para quem vai nos ouvir depois, que eu comentei um pouquinho com você antes, sobre. Eu até me senti um pouco mais aliviada agora de ser livre para escrever gêneros diferentes e ficar confortável, né? Então, agora nós estamos na poesia, nós vamos pular agora para a história infantil. Para a história infantil, olha só. Eu participei dessa antologia aqui, O que você pode fazer para salvar o planeta. Foi a antologia em que eu participei. Certo. E aqui, nessa antologia, chama A Gaivota Marinês e a Onda de Esquecimento Humano. Eu estava numa praia com a minha filha na época, quando eu tinha mandado uma história para a editora que fez o livro, mas passou o número de páginas. E aí tinha que fazer um aporte financeiro na época para aumentar o número de páginas. E eu tinha essa condição de aumentar esse aporte na época. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou escrever outra para caber dentro do número de páginas que eu tinha direito, pelo valor. Aí, assim, eu estava lá na praia, eu não tinha papel, não tinha nada. Eu falei assim para a pessoa da barraca, você tem um pedaço de papel aí, seja de pão, seja disso, daquilo, que eu preciso escrever uma história. E aí tinha umas gaivotas, tinha uns lixos ali do lado, e aí nasceu a história da gaivota marinesa e a onda de esquecimento. E foi tradução bilíngue, e aí no finalzinho, foi só ler um trechinho aqui que eu escrevi. Vamos aproveitar e ler esse trechinho. Trechinho da gaivota aqui dos amigos. Queridos amigos humanos, por favor, lembrar de depositar o lixo na lixeira, cor de laranja, para o bem da sua saúde, da nossa saúde e dos animais e da natureza. Sigam a seta colorida. É rapidinho, pertinho. Não custa nada, é gratuito. Nós, animais e a natureza, agradecemos. Amamos vocês. Esse foi o recado dos animais dessa história, que tinha tatuí, sirifiló, pombinha grisela, tatuí estrela, são os personagens com a gaivota marinês, que ficou presa numa linha por causa do lixo que os humanos deixavam na praia. E aí eles se juntaram para tirar esse lixo da praia e depositar numa lixeira. E aí eles fizeram uma sinalização para que os humanos
que eles tiveram uma onda de esquecimentos humanos. Eles não fizeram por querer, eles esqueceram que tinha que depositar o lixo na lixeira. Aí os animais foram e fizeram esse alerta para os humanos. E aí foi essa história. Muito bacana, Luciana. Já é naquela temática de sustentabilidade, né? Sustentabilidade, começar né? cedo com as crianças, né? Crianças, a gente começar. Eu fiz um concurso literário em Campo Belo de poesias para crianças de 10 anos. Por essa idade, ser o marco que eu tive da professora, eu fui contar isso na escola pública, contei, gente, vocês estão vendo uma pessoa que escreve, uma escritora, então, todos que estão aqui podem ter essa oportunidade de escrever. A escrita a gente só vai se tornar escritor, só vai publicar se a gente começar. E se não começar, não tem condições. Então, eu fiz o concurso no interior e teve premiação, livros, e 2 alunos finais, eles estão aqui no meu livro, ó. Eu coloquei eles no livro. Foi a oportunidade que eu criei para que eles estivessem aqui, a sua primeira publicação aos 10 anos. Eu demorei muito tempo, mas eles, com 10 anos, que foi a idade marco para mim, eles tiveram a oportunidade de ter a sua primeira publicação. Que bacana. Então, o seu proporcionou essa experiência para esse jovem aí de 10 anos, meio que até uma coisa que você já vivenciou, mas não teve a oportunidade. Então, você proporcionou essa oportunidade. Muito bacana. Vivenciei e não tinha oportunidade na época assim, eu não conhecia ninguém que pudesse falar, coloque meu poema dentro do seu livro. Eu não conhecia, né? Como eu te falei antes, eu pensava que as pessoas nem existiam ali próximo a mim, que não teria essa condições de conhecer. Então, eu fiz questão de oportunizar isso para os alunos da escola pública, igual eu estudei, que eles tivessem essa oportunidade. Também fiz outro livro, participei, infantil, que é essa Histórias para Dormir, volume 6, que eu participei, que aqui é a menina Maricota e o gato Ted. Ele é para colorir? É para colorir. É um livro que colore. Então, essa aqui é uma história de um gato que chegou na família e a menina não dormia, e depois disso, com o gato, ela conseguiu dormir. E foi uma experiência aí de uma criança que precisava de um animalzinho ali para estar junto, para vencer o medo. Então, eu sempre contava histórias para minha filha, desde pequenininha, para ela desembaraçar o cabelo. Ela tinha um cabelo muito grande, anelado, doía assim para desembaraçar, tinha que ir devagarzinho. E aí, naquele momento ali, eu contava histórias, eu criava as histórias. Então, essa do gato Ted é uma que eu contava para ela. Eu tenho uma outra, que é a Minhoca Minta e o Peixinho Prata, Gervásio Leite e o Porco. São outros, esse Gervásio Leite e o Porco. Ela é um e-book que eu fiz, junto com outros escritores. Então, assim, tem vários outros que ainda vão ser lançados. Que legal. A gente vai criando oportunidades na vida para lançar. Espero que quem nos ouça, que esteja nos ouvindo, não desanime. Fala assim, eu quero escrever, eu quero publicar. Você pode, você deve. Uhum. Não existe leitura horrível, leitura que não interessa, existe público para todo mundo. Concordo com você, Luciana. E, assim, essa insistência, essa persistência da nossa parte, eu acho muito interessante. Porque, assim, realmente, às vezes a pessoa tem essa vontade de fazer, então, uma coisa que eu acho que eu sempre incentivo. Se é uma coisa que você tem vontade, que você entende que vai ser algo bom, que vai trazer uma mensagem bacana, faça. Sim. Faça. Tem dificuldade? Tem. Mas justamente agora que eu trabalho como produtora cultural, o que eu tenho auxiliado as pessoas? A escrever, e como participar. Eu vou lançar uma antologia agora que chama Entre Linhas de Suas Vidas, que é uma homenagem ao Hospital de Lomberes, e foi o que vi e vivi da pandemia.
E muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não sei escrever, mas eu sei contar, porque a gente tem oratória, a gente conta histórias sem saber ler e escrever. Não precisa saber ler e escrever para contar histórias. Então, existe, né, a transmissão através da oralidade, que é da voz. E aí, eu tenho feito o seguinte, junto com uma parceira, que é a Gabriela Lopes, que é da Arte Inventive, a Gabriela Lopes e eu traduzimos, as pessoas gravam os áudios, nos mandam, e aí a gente traduz, põe no papel, e a pessoa depois, se ela souber ler, ok, ela vai ler, vai ver que está tudo ok. A pessoa que não sabe ler, alguém vai poder ler para ela, e ela vai participar. Então, é muito plural, é muito democrático. A escrita ela vai ter acesso para todos, todas, independente da deficiência que seja intelectual, física, se seja por uma condição de estudo que não conseguiu ter, ou dificuldade mesmo, porque muitas pessoas não aprendem a ler, não porque elas não querem, elas têm dificuldade cognitiva, e sofrem por ser chamadas de analfabetas. Mas elas não são analfabetas porque elas não querem. Muitas dessas não são das pessoas. É porque tem alguma coisa na conexão mente e escrita que não se conectou, não fluiu. Mas aí nós estamos aí para incluir. É uma inclusão, para incluir todos. Parabéns pelo projeto, e realmente eu acho que o caminho que a gente tem, eu vejo também, para a gente como escritor, como uma missão, Luciana, sabe? Porque os projetos, eles são tão interessantes, eu já falei isso, talvez até fique redundante, porque eu sempre falo isso. Quando a gente termina um, que a gente conclui, você já está pensando no outro. Nossa, em vários. Por quê? Porque é algo prazeroso, é algo que dá um sentimento de realização, não é? Tem coisa que eu falo muito isso, até, vamos falar, uma coisa que eu fico repetindo, mas tem valor, não tem preço. Vai ficar rica como escritora? Nunca, eu acredito que não. Pode ser que até fique. Mas não é uma expectativa, né? Falar assim, eu vou ficar... que fique, né, rica, você vai focar naquilo, escrever e ficar. Mas eu acho que nós, escritores, a gente não pensa só na parte financeira. Passar só o dinheiro, não é. Todo trabalho ele vai ser remunerado. Sim. Todo trabalho ele tem uma remuneração, né? Sim. Vai ser remuneração pequena, média ou grande, vai depender do que você tem de produto e serviço. Mas a parte da escrita, ela vai além da remuneração. Ela vai além disso. Ela vai... Sim, quando eu consigo tocar alguém, o coração de alguém... Ontem eu fui num evento de mulheres, só de mulheres, assim, foi feito para mulheres, tinha homens. Mas eu conectei com outras, e quando eu falei assim que eu era escritora, eu vi no olho, assim, no olhar, no brilho, sabe? Nossa, você é escritora. É a mesma sensação. Eu estou conversando com uma escritora, eu acho que elas tiveram isso. Eu falei assim, e você também pode ser uma escritora. Ela falou, eu queria tanto contar minha vida, minha trajetória, contar umas coisas. Eu falei, você não queria, não, você pode. Você pode. Aí, como? Eu falei, vamos fazer um contato, uma reunião, vamos reunir outras amigas, a gente toma um chá, um café, faz virtual, quem não puder, presencial, mas todas nós, mulheres, temos potencial, talento para tudo aquilo que a gente quiser. Tudo. Exatamente. É só a gente ter encontros, igual eu estou tendo com você, encontro com outras, porque aí uma vai ajudando a outra. Os escritores, a mesma coisa. Os homens, crianças, os idosos. Tem pessoa que começa a escrever com 70, 40, 40 não é idoso, não, mas fala assim, começou a escrever depois de mais velha, mais madura. Eu sou uma pessoa dessa, que eu comecei em 2019, né? Então tem 7 anos aí que eu venho nessa caminhada, mas eu não comecei jovem, criança, já era uma pessoa madura. E assim, então a gente tem possibilidades sempre de inovar, de acontecer, de fazer, de acontecer, e se unir. E se a gente não sabe, procura quem sabe, né? Uhum. Procura você, procura uma pessoa que você conhece de uma outra região. Eu não fui conhecer um lá do Maranhão, meu primeiro,
né? Pode me procurar. Então, assim, a gente vai se unindo e vai construindo e tecendo essa rede literária, rede musical, né, Andréia? Vamos falar um pouquinho de música. Vamos falar de música, do poema que vira música, aproveitando, pegando esse gancho, porque o que acontece que eu estou percebendo, Luciana? Existe uma conexão muito maior. Eu tinha um poema que tinha sido publicado, inclusive, numa antologia, da Lura 2024, chamado Inspiração, Aspiração. Certo. E aí, foi tão interessante, a gente publica, era até um concurso, eu não fiquei entre as finalistas, o meu poema ficou na página 83, mas assim, foi selecionado, tinha uma seleção, ele entrou para a antologia, muito bacana. E assim, o que eu percebi, aí eu faço uma comparação. Eu fiz o poema ele foi lançado na Bienal do Rio, né, antologia, eu não fui, bacana. A pessoa leu o poema. Aí eu transformei em canção. Só que qual que é? Agora eu vou falar o que muda, né? O que muda é o seguinte, eu tinha um poema. Quando a gente vai para musicalização, aí eu não sei se acontece com você, a gente precisa adaptar. Então, a letra minha, ela não é, a mensagem é a mesma, mas a letra, eu adiciono elementos para dar musicalidade. Então, Sim. Poema Aspiração virou a música Meu Pai, Eu Quero Bem. Ah, que maravilha! Então, assim, que nada mais é do que isso, é o que eu espero, que eu gostaria que acontecesse. Então, assim, eu vou ler o poema Aspiração, que aí depois, se a gente tiver um tempinho, a gente coloca aqui um áudio do Meu Pai, Eu Quero Bem, só para as pessoas entenderem um pouquinho, e o tempo voa. O nosso tempo daqui a pouco acaba, e o tempo voa, mas deixa eu ver voa. se eu consigo aqui. Tá. Mas, enquanto você procura aí, eu só quero dizer, né, complementar o que você disse, que os poemas viram músicas, a gente se conectou também, a gente faz parte da mesma academia, mas a gente tem essa conexão da poesia, da escrita livre e de transformar a poesia em música e temas em música. Eu também faço essa parte de criação, e tudo começou quando eu estava trabalhando dentro do hospital e escrevia uma mensagem para algumas pacientes. Estava muito desanimada, estava passando muito tempo lá, internada, desmotivada da vida, não queria viver mesmo. E aí eu fiz algumas escritas e lia. Aí depois eu falei assim, eu acho que a música tem o poder de tocar o coração, porque vem a melodia junto. E aí eu comecei a colocar o que eu escrevia junto com a melodia, fazer a música mesmo. A gente faz a composição, mas depois colocava a melodia dentro daquele gênero que você, né, achava que ficava mais pertinente da escrita. E olha, eu tive, Andréia, uma grata, imensa surpresa, que surtiu um efeito tão bom com essas pacientes. Que bacana. E elas têm meu contato até hoje e me ligam. Isso tem mais de 3 anos, começou, mais de 3, 4 anos. Elas me ligam e falam, eu tenho que te agradecer muito, porque eu estava ali tão desanimada da minha vida, e quando eu ouvi essa música, que eu falava, foi feita para você, essa música foi feita para você. Aí ela, nossa, eu me senti tão valorizada, eu senti assim, eu preciso de viver, agora eu preciso de viver, porque a música aqueceu a vida dela, a luz estava apagada e a música aqueceu o coração, a vida, a chama apagada. Agora, um escritor, eu ouvi isso, o quanto é gostoso, né? A gente conseguir e escutar que aquilo que você fez, de alguma forma, causou esse bem. Por isso que não tem dinheiro que pague, você pode não vender milhões. Exato. Você tocou vida, você tocou coração de vida, você conseguiu fazer que alguém ressuscitasse daquela descrença que ela estava. Uhum. Trouxe energia, luz, né? Energia. E essa experiência, inclusive musical, continua sendo aquela mensagem e traz aí esse plus, que eu acho que se complementam. Então, são artes que uma enriquece a outra, dando mais força e mais conexão.
É impressionante, mas a verdade é essa. Não, né? Quando você me contou, né, como escritora, você tem essa sensibilidade de transformar em música, você teve essa ideia, eu acho que tudo nasce das nossas ideias, você teve essa ideia também de transformar, e a gente nem conversou isso antes, falar, uma fez isso, a outra fez, não, a gente está fazendo paralelamente uma coisa em comum e que a gente não sabia, e agora a gente encontrou, né? A gente se encontrou, então acho que é muito isso. O escritor ele vai se conectando numa rede de pensamentos que tem a mesma filosofia. O propósito nos une. Né? O propósito nos une, é isso. Então, vamos lá. Né? Essas aspirações, que foi o livro, o poema que foi para a antologia Viva Poesia em 2024 da Lura, virou a música Meu Pai, Eu Quero Bem. Eu não vou ler todo, vou ler só um trechinho, mas aqui. Esse poema ele tem um viés um pouco cristão. Eu tenho alguns poemas que têm esse viés cristão, e eu, inclusive, incorporei melodia com esse perfil cristão. Certo. A música se chama Meu Pai, Eu Quero Bem. Meu Pai, eu quero bem. Que o mal não me alcance, todos os dias sejam bons. Que eu reconheça graças e dons. Pai, nem sempre o que eu peço, preciso, mereço. Crendo ser melhor para mim, pode não ser. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, cuida de mim, melhor assim. Então, assim, tem toda a parte do poema, mas o nosso tempo já está, né, restrito, e a gente já está caminhando para o final. E a gente tem realmente bastante coisa, o que é muito interessante, essa conexão, essas experiências que a gente viveu aí e vai continuar vivendo, é sobre escrever o que a gente ama, falar do que a gente gosta, aquecer o coração com poesias, dar a leveza do romance, que ainda existe. A gente tem que acreditar no amor, a gente tem que trazer a palavra que motiva, que inspira. Eu acho que o papel nosso é esse. O amor não sai de moda. Não sai de moda. Então, o amor, a empatia, a solidariedade, a gente ajudar o próximo, né? Quantas mulheres, crianças, pessoas que querem aprender a escrever, isso tudo é um aprendizado, a gente vai aprendendo ao longo da vida. Eu falo que eu aprendi datilografia, eu aprendi a mexer com fax, eu aprendi a mexer com tudo, até agora com a inteligência artificial. Então, a vida da gente é um aprendizado constante, né? Constante. Eu gostaria de ler aqui uma poesia final, assim, que foi uma homenagem que eu fiz para minha avó. Tá? Vou ler aqui para vocês. Ler. Peço licença a Andréia e todos os ouvintes aí para ler a poesia, que chama Facão e Rodia. Quem não conhece rodia, é um turbante que faz assim, de pano, que colocava em cima da cabeça para carregar a lata d'água. Porque antigamente não tinha água como existe hoje nas casas, então tinha que buscar na mina. Então, vamos lá. Lá vai Dona Maria, com sua rodia na cabeça, 5 horas da manhã. O vestido de chita destaca no meio da mata. Entra por baixo do arame farpado. Assa peixe é seu cheiro. Flores miúdas cintilam à sua volta. No meio do horizonte, suas mãos firmes, calejadas, exprime a doçura ao tocar seu facão. Reluzente ao sol, transpõe a tora. Carrega consigo alento junto à madeira, que nem é de lei. O fogão aguarda o seu retorno. Maria põe mais água no feijão. Sua neta Lucinha está chegando. Então, essa lindo, né, do livro Poemas, Comidas Afetivas. E lembrar da minha avó me traz sempre uma emoção. Sim. E a gente é formado disso, de lembranças, né? Então, assim, muito dessa parte de literatura foi incentivo da minha mãe. Apesar da formação dela não ter, ela fez só até a 4ª série,
Mas, assim, outro dia eu me lembrei de uma coisa. A gente tinha muita dificuldade financeira, mas assim que melhorou um pouco, minha mãe assinava o Círculo do Livro. Ah, Você sei. lembra? Então, a gente recebia livro em casa, e ela incentivava a leitura, ia de biblioteca, então é sempre muito bom. Mas essa questão que você está falando aí da sua mãe ter a quarta série, a gente tem até em comum isso. A minha mãe também tinha só até a quarta série, a gente ficou uma condição de vida difícil quando eu tinha 7 anos, meu pai faleceu, eu tinha 7 anos, mais 4 irmãos. E minha mãe não trabalhava fora, então ficar com 5 filhos, ela tinha 40 anos, viúva, foi um desafio. Mas ela queria fazer medicina, o sonho dela era fazer medicina, mas não deu. Não deu porque, né, com 5 filhos, casou, 5 filhos, mas ela incentivava a estudar. E meu tio, irmão do meu pai, ele tinha uma condição melhor, ele comprava a Barça para minha prima. E aí eu ia lá na casa dela, que era longe, eu ia lá quase todos os dias e ficava lá folheando, achando que muito mágico, muito lindo, muito mágico, sabe? Então, eu agradeço, sim, a minha mãe, agradeço a minha família, a minha irmã, que me ensinou a escrever antes de entrar na escola, tinha que fazer prova, eu já cheguei lá sabendo escrever. Na quinta série, tinha que fazer prova para ir para a melhor turma. Então, tinha esses desafios aí ao longo da minha formação, né, de alfabetização, mas eu venci por ter gosto de ler mesmo. Eu acho que a gente vai, quanto mais você lê, mais gosto você tem. Eu acho que isso a escola nos traz e nos transforma. Então, uma mensagem que eu deixo para todo mundo hoje: vale a pena estudar, vale a pena. É chato ir todo dia para a escola? Ai, tem dia que é mesmo. Nossa, tem dia que você não quer. Você quer ficar deitado, tomando seu café em casa, quietinho. Mas vai valer a pena. Pode acreditar que vale a pena. Transforma. Transforma a vida de muitas pessoas. Estudar transforma a vida de muitos. Eu acredito na força do estudo. Ainda acredito. Agradecer a minha filha, agradecer meus amigos, Gabriela Lopes, agradecer todo mundo que faz parte da minha vida e agradecer a sua vida, Andréia. A sua vida por ter me feito esse convite, a gente ter se conectado, e agradecer a vida de todos que vão nos assistir aqui. E era o que eu ia pedir para a gente fazer essa mensagem já, finalizando, mas também quero agradecer você, principalmente, por ter aceitado, compartilhado um pouco aí, e não seja o único bate-papo nosso, a gente nada impede de a gente marcar um outro tempo para a gente falar novamente, assunto não vai faltar. Não, não vai. E aí, agora, na sequência, você apresentar onde que você está, onde encontra a Luciana nas redes sociais, os livros para comprar. Então, assim, fique à vontade aí, depois, se você quiser passar também algum link para a gente colocar lá por baixo do vídeo, para a gente deixar nos comentários, você pode ficar à vontade. Então, conta para nós aí. Tá bem. Esses livros que eu tenho, eles não têm mais. Foi a segunda edição, não tem mais deles. Eu tenho até que fazer outros que eu já tive pedido. Na Amazon, o meu livro Cardápio Saudável se encontra lá na Amazon, tem 30 dias de comida saudável. Na época, quem me pediu para falar que era um livro para emagrecer, mas ele não é um livro só para emagrecer, ele é um livro de comida saudável, de comidas do dia a dia, de comidas fáceis, de valores que você consegue ir comprar e fazer. Então, esse livro está lá na Amazon, Cardápio 30 dias. A minha rede social é a Luciana Iris, que é o meu pessoal, e tem agora a Luciana Iris, _ consultoria, que é dos projetos culturais, que eu dou assessoria para quem quer fazer livros, quem quer fazer projetos culturais da PENAB, Lei Rouanet, eu com a parte de assessoria jurídica, que eu sou advogada também, sou nutricionista, né, a parte que não é da literatura, mas que é profissional, que é a parte como nutricionista clínica e como jurídica, advogada que dá assessoria jurídica. Então, nessa parte aí,
pode entrar lá, é Luciana Ives, _consultoria, que eu estou lá para responder perguntas, né? E meu e-mail, a gente pode deixar depois no link, tá? O e-mail que posso me escrever. E é isso. Vocês me encontram muito lá. Obrigada, tá, joia? Muito obrigada, foi muito prazeroso o nosso bate-papo. E a gente realmente tem muita coisa em comum, e pode ter outros assuntos aí que depois a gente marca novamente, que realmente... Podemos falar do que a gente gosta, do que a gente ama, o tempo voa, né? Então, isso. agradecendo a todos que forem assistir depois, quiser comentar, às vezes deixar alguma pergunta para a gente responder. E o bate-papo cultural vai continuar. Assim que for possível, a gente já vai estar compartilhando com vocês. Vamos sim. Né? A gente pode até fazer um sarau com as escritoras de vários lugares. Participantes. Depois a gente pode celebrar esse movimento, mas é um projeto muito bacana, eu estou muito feliz de fazer, conhecer pessoas novas, e está sendo muito prazeroso. Então, muito obrigada. Por esse projeto, que ele se frutifique cada vez mais. Muito obrigada por vocês. Obrigada por tudo. Até mais. Fiquem com Deus. Até mais.